Meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 84. Salmo de número 84. Semana passada eu preguei sobre o Salmo de número... Memória de vocês? Vamos lá? Quem estava aí? Salmo de número... Hein? Não, quem filmou não vale não, viu, Arthur? Quem filmou não vale falar não. Pregamos sobre o Salmo de número... 4. Hoje eu quero falar sobre o Salmo 84. Tá certo? Vamos lá. Como eu disse, o livro de Salmos é um livro que traz muito conforto ao nosso coração. Pastor, por que o senhor está pregando o livro de Salmos? Eu estou estudando o livro de Salmos. Estou estudando para ver se eu acabo de ler 1.600 páginas sobre esses assuntos. É um bocado cansativo, mas ajuda a aprender, a conhecer mais. Mas escute só, Salmo 84. E o Salmo 84, ele fala sobre algo muito importante. E você que está aqui, preste atenção. Porque ele vai tratar de alguma coisa que muitos de vocês que estão aqui e aqueles que estão assistindo pela internet vão descobrir. Ele trata de algo que muitas pessoas perderam durante essa pandemia. Esses 2 anos de pandemia. E o que é que as pessoas perderam? Perderam amor à casa do Senhor. Em fevereiro de 2020, quando a gente não estava ainda na pandemia, eu me lembro, a nossa igreja ficava abarrotada até a galeria aqui embaixo, e nós não perdemos ninguém durante a pandemia. Ninguém morreu e ninguém saiu da igreja. Mas sabe qual o efeito que aconteceu após a pandemia? Muitos de vocês que estão aqui, vem um culto, falta 2, vem 2, falta 1, perderam amor à casa do Senhor. Se você não sabe, eu quero te dizer, existe só um salmo que trata disso. Tão grande é essa importância da comunhão e do relacionamento do povo de Deus. Talvez você diga assim, mas pastor, não é só esse salmo não, porque tem o Salmo 133 que diz, ó quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. Lá fala de unidade, que também se expressa no corpo de Cristo, que é a igreja. Mas vamos comigo, Salmo 84. Vamos ver o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus revela. A palavra de Deus diz assim, quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvem-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia, nos teus átrios, vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Vamos orar, queridos, mesmo assentados, feche seus olhos. Pai, nós te damos graças
E te bendizemos, ó Deus, o nome, porque o Senhor tem nos dado a Tua palavra como instrumento de orientação, que revela a Tua vontade, o Teu amor, que revela para nós a direção que devemos seguir. Nessa noite nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa continuar, meu Pai, falando ao nosso coração, abrindo o nosso entendimento, ministrando a nossa alma a Tua palavra, porque, ó Deus, é a Tua palavra que vivifica o nosso coração, é a Tua palavra, ó Deus, que ateia fogo à nossa alma, ó Deus, é a Tua palavra que desperta o nosso ser. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, que nesta noite o Senhor possa despertar a nossa vida, avivar o nosso coração. Meu Deus, que nós não sejamos como aquela igreja de Apocalipse, que o Senhor diz: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Não, Senhor, nós não queremos ter este tipo de peso contra nós. Nós queremos ser homens e mulheres que amam a tua casa, que amam o Senhor, que amam a tua presença. Por isso, ó Deus, aviva-nos, desperta o nosso coração nesta noite, para que nós possamos entender a responsabilidade e o privilégio que temos de estar na tua casa e na tua presença. Nós oramos e fazemos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, quando a gente lê o livro de Salmos, eu venho dizendo para vocês, para que a gente possa entender a mensagem de Salmos, nós sempre temos que entender o que é que está acontecendo quando esse salmo foi escrito. Isso é muito importante para nós. O salmo de número 84, se você observar, está dito aí que ele foi escrito pelos filhos de Coré. Mas alguns estudiosos, como por exemplo Martinho Lutero, aquele que promoveu a reforma, como João Calvino, o fundador, do movimento presbiteriano, ou mesmo outros estudiosos, eles atribuem, apesar do livro estar dito aí que é um salmo de Coré, eles acreditam que na verdade esse salmo é um salmo de Davi. E quando é que Davi escreveu este salmo? Ele escreveu esse salmo justamente no mesmo contexto do Salmo 4, ele escreveu o Salmo 84 quando ele estava fugindo de Absalão, do seu filho, que tinha dado aquele golpe de estado em Israel e que agora queria matar o pai e assumir o trono da nação. Então Davi está fugindo, Davi está dormindo agora não mais numa cama no palácio, ele está dormindo no deserto, ele está dormindo debaixo das estrelas, ele não tem um teto sobre a sua cabeça, e então ele foge para não ser morto, para poder então estabelecer uma estratégia para voltar de novo ao governo da sua nação. E ele então, quando Davi está fugindo, ele provavelmente numa dessas noites no deserto da Judéia, ele deve ter escrito o Salmo de número 84. E neste Salmo de número 84, Davi fala da casa do Senhor, e ele fala de como ele sente falta da casa de Deus, de como ele sente falta da oportunidade de estar no santuário, no tabernáculo, para adorar a Deus. Ele então lamenta o fato de que agora ele não pode sair da sua casa, como muitos de nós não fizemos isso, não é? Durante a pandemia, algumas cidades ficaram fechadas. Nós aqui, por exemplo, graças a Deus, tivemos uma outra atitude, uma atitude de fé, uma atitude muito mais resiliente, ou seja, nós abrimos a nossa igreja, nós enfrentamos a situação da pandemia, dê o que dê, nós estávamos aqui e ninguém morreu nessa igreja. Você pode dar glória a Deus? Ninguém morreu, pastor, ninguém morreu nessa igreja, mas eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu avô. Olha, irmãos, eu sou sacerdote dessa casa, eu liberei essa palavra sobre essa igreja, ninguém morrerá nessa pandemia em nome de Jesus. E não morreu. Eu não sou sacerdote do seu pai e da sua mãe, sou sacerdote da sua vida. Então que o sacerdote deles profetizassem. Mas nós sabemos que todas as vezes que acontece uma pandemia, ou uma doença nova, ou mesmo, irmãos, quando a dengue volta novamente, pessoas morrem, infelizmente. Acontece. Davi, ele está escrevendo esse salmo, e aqui ele fala para mim e para você do sentimento que ele tem. E qual era o sentimento que ele tem? Ele tem um sentimento de saudade da casa de Deus, da falta da casa de Deus. Ele mostra aqui
a importância que tem o culto, a adoração, a comunhão com aquelas pessoas que amam a Cristo e que vão à casa do Senhor. A casa do Senhor, ela é amada pelo salmista, porque quando ele vai à casa do Senhor, ele sabe que na estadia ali, que a presença dele ali, é uma possibilidade dele ter um encontro com o Senhor também, dele aprofundar a sua comunhão, a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Ele sabe que além disso, quando nós vamos à casa do Senhor, além de aprofundar o nosso relacionamento com Deus e com Cristo, nós também nos encontramos em comunhão uns com os outros. Nenhum outro lugar na terra nos oferece bênçãos como essa de termos um encontro com Deus na sua casa e também de termos comunhão com os filhos do Senhor na casa do Deus vivo. E aqui nesse salmo, o salmista fala de algumas razões pelas quais você e eu devemos estar na casa de Deus. E por quais razões você e eu devemos estar aqui neste ambiente de santuário? Preste atenção. Em primeiro lugar, nós devemos ir à casa de Deus, porque ela é um lugar de adoração, de louvor e de intimidade com o Senhor. Veja o que ele diz no verso 1. Ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ele diz que os tabernáculos de Deus são amáveis. Por que razão? Porque quando você e eu vamos à casa do Senhor, ao tabernáculo de Deus, nós temos a oportunidade de nos encontrarmos com o Senhor, e nesse ambiente nós abrimos o coração, confessamos os nossos pecados, somos perdoados quando os confessamos, somos abençoados por esse momento de ser ministrado pela presença de Deus de uma forma diferente que nós não temos na nossa casa, de uma forma diferente que nós não temos no nosso quarto em particular. O salmista, ele anseia não propriamente por um lugar, mas por uma pessoa. Ele não se alegra apenas com a reunião do povo de Deus num ambiente como esse, mas sobretudo a sua alegria quando ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ele anseia por uma intimidade com o Senhor quando ele está na sua casa. Você e eu devemos ir à casa do Senhor, não é apenas porque nós gostamos, ou porque nós encontramos pessoas amigas e simpáticas com as quais nós temos algumas afinidades. Nós devemos vir a esse ambiente, não é apenas também para buscar uma bênção, mas devemos vir para buscar o Senhor da bênção, devemos vir para buscar uma comunhão, um relacionamento com o Senhor, devemos vir porque a sua palavra diz em Romanos 10:17 que a fé vem pela pregação da palavra de Cristo, que a sua fé, ela não vai crescer se você ficar somente na sua casa. Lá é importante. Ler a sua Bíblia na sua casa, orar na sua casa é fundamental, mas quando você se expõe à ministração, à pregação da palavra de Deus, a sua fé cresce, e cresce de uma forma que ela não vai crescer dentro de casa, você assistindo o R.R. Soares, o Silas Malafaia, ou o pastor Robert, quando você assiste esse culto gravado. Não, ela vai crescer quando você se expõe a esse ambiente de comunhão com os irmãos, de comunhão com Deus, e aonde a palavra de Cristo vai sendo ministrada ao seu coração neste local. A casa de Deus, a casa do Senhor, quando nós estamos nela, ela nos ensina, ela nos anima, ela nos consola. Quando nós entramos no santuário de Deus, algo sobrenatural acontece, as nossas dúvidas são dissipadas, porque quando você passa por essas portas, existe uma ação sobrenatural de Deus aqui, e Deus determinou que fosse desse modo. As suas dúvidas são dissipadas, os nossos medos são superados, as nossas angústias, de uma forma que você e eu não sabemos explicar, elas são removidas do nosso coração. Às vezes a gente entra no santuário de Deus carregado, pesado, preocupado, entristecido, contrariado, amargurado, e quando acaba a reunião, o culto, a ministração, a gente volta leve, a gente volta solto, a gente volta encorajado, a gente volta consolado pelo Espírito Santo de uma forma diferente. No verso 2, o salmista diz assim: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Você sabe o que é isso?
O que é ter a sua alma desejando ardentemente estar no átrio do Senhor, estar na presença de Deus, estar num culto, porque muita gente vem para o culto por obrigação, apenas social, é porque se eu não vier, o pastor ou a pastora vai dizer, sentir sua falta. Tem gente que vem porque é assim uma obrigação social. Não, o salmista diz, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, e aí ele fala, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, ou seja, a presença de Deus é a maior necessidade da minha e da sua alma, e que seja assim no seu coração, que a sua alma, que o seu espírito, que o seu coração deseje estar na casa de Deus, para que você seja ministrado em fé, para que você seja consolado, para que sua alma seja descarregada de todo peso, angústia e tristeza, e que você possa sair daqui animado, confortado e abençoado pelo Espírito Santo. O salmista diz que a primeira razão pela qual nós devemos estar na casa de Deus é porque ela é um lugar de intimidade com o Senhor. Em segundo lugar, o salmista diz que nós devemos ir à casa do Senhor por causa das bênçãos espirituais que encontramos em Deus. Veja, no verso 3 ele diz assim, que coisa linda. Aliás, a minha geração, vou olhar para o outro lado, viu, Rosane? A minha geração, Kátia, olha aqui para mim, porque a Rosane acha que eu implico demais com ela, então eu vou olhar para você, Kátia. A nossa geração, Kátia, tinha uma música que eu acho, se a memória não me trai, escrita pelo Sérgio Pimenta, sobre esse salmo. Um compositor fantástico, e ele dizia, na sua música, né? Ele falava assim, eu não sou muito afinado não, mas o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Hein? O Alexandre sabe? Tá, mas eu não vou cantar agora que a gente interrompe o culto, né? Mas você vai tocar para me cantar? Aí vai ser feio, a gente vai ter que apagar aqui ou desafinar. Preste atenção no verso 3, o que ele diz aqui, olha, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, aonde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Preste atenção, o salmista menciona que você e eu devemos vir à casa do Senhor por causa das bênçãos espirituais que nós encontramos em Deus quando aqui estamos. E ele fala de duas bênçãos. Quais são essas bênçãos? A primeira bênção é segurança e proteção para toda a família. Veja que ele diz que o pardal e a andorinha encontraram ninho, casa para si. Ele diz aqui, assim como o pardal e a andorinha encontraram abrigo para os seus filhotes na casa de Deus, o salmista ele diz que ele encontrou refúgio para ele e para os seus filhos, para ele e para a sua casa em Deus, quando eles estavam no santuário. Quando você e eu viemos aqui, quando você e eu estamos nesse ambiente, nós encontramos proteção, segurança. Em outras palavras, o melhor lugar para você criar os filhos é na casa de Deus. Se até uma andorinha e um pardal são inteligentes para fazer o ninho deles na casa do Senhor, porque ninguém iria matar um pardal ou uma andorinha na casa de Deus, eles eram inteligentes para isso. Quanto mais você e eu temos que trazer os nossos filhos para a casa do Senhor, temos que estar na casa do Senhor para sermos ministrados pelo Espírito Santo. É na igreja que os seus filhos receberão fortalecimento, é na igreja que a sua casa será fortalecida na fé, é na igreja em que os seus filhos receberão também um fortalecimento no caráter, para ter uma vida íntegra, um caráter reto e honesto, numa sociedade doente como a nossa. A primeira bênção que nós encontramos quando nós vamos à casa do Senhor, diz aqui o salmista, é a bênção da proteção para a família. Porque quando um pai e a mãe vêm para a igreja e traz os filhos, ele está transmitindo valores, fundamentos que vão promover segurança, retidão, integridade, honestidade na vida dos filhos. E isso é uma proteção para a nossa casa.
Os antigos já diziam, não é? Aquele ditado que alguns antigos dizem assim, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Tem muita gente fazendo isso aí na igreja. Manda os filhos para a igreja, não vem. Manda a mulher para a igreja, não vem. Manda o marido para a igreja, não vem. Pois se você quer proteção, você precisa entender que essa é uma bênção espiritual que nós encontramos em Deus. Quando nós vamos à igreja, nós não protegemos apenas os nossos filhos e a nossa vida, nós protegemos o nosso casamento, a nossa família como um todo, porque aqui os valores que são pregados são de um caráter reto, íntegro e honesto. A bênção de Deus vem sobre a sua vida quando você se expõe na casa do Senhor. A segunda bênção que ele diz aqui é a bênção da redenção. Veja o que ele diz no verso 3. Ele fala assim, olha, o pardal e a andorinha encontraram casa e ninho para si. Aí ele diz no final do verso 3, mas eu, o salmista, encontrei o quê? Os teus altares, Rei meu e Deus meu. Ou seja, querido, o salmista fala de altares. Por que ele não fala do altar, mas ele fala no plural, dos altares? Eu vou te explicar. Porque na casa de Deus, nos dias de Davi, haviam 2 altares no santuário. 2. O primeiro era o altar de ouro, aonde se colocava o incenso, e se queimava o incenso naquele altar de ouro, e a fumaça daquele incenso subia o dia inteiro. Era ordem aos sacerdotes que não podiam deixar faltar ali incenso queimando no altar de ouro. E qual era o simbolismo do incenso que se queima no altar de ouro? O simbolismo era de oração, ou seja, que a oração que nós fazemos nesse local, ela sobe ao trono de Deus. A oração desse local fala de intimidade com o Senhor, e ele diz que nunca pode faltar incenso, nunca pode faltar oração na casa de Deus, porque elas sobem com um cheiro suave à presença de Deus. Mas e o segundo altar? O segundo altar era um altar de bronze, aonde você levava o cordeiro que foi morto e colocava naquele altar e derramava nesse altar de bronze o sangue desse cordeiro. O que isso significa? Esse altar de bronze aponta para a cruz de Cristo. E o que é que o salmista quer dizer quando ele fala da bênção da redenção e ele menciona os altares? Ele está dizendo que nós, quando vamos à casa do Senhor, nós encontramos refúgio e salvação, porque o Cordeiro deu a sua vida por mim e por você. Quando você e eu estamos na casa do Senhor, você e eu precisamos entender que aqui nós temos comunhão com aquele Cordeiro que tira o pecado do mundo, com aquele Cordeiro que deu a sua vida em meu e em seu lugar na cruz do Calvário. O salmista diz que nós devemos ir à casa do Senhor por causa da bênção espiritual que nós encontramos em Deus. Salvação, perdão de pecados, redenção. Se a andorinha e o pardal encontram o ninho, você e eu encontramos o altar da salvação na casa de Cristo, na pessoa de Jesus. Então, a segunda razão pela qual você deve ir à casa de Deus é porque existe aqui bênçãos espirituais em Cristo para a sua vida. Em terceiro lugar, o salmista fala que nem sempre nós caminhamos para a casa de Deus por caminhos atapetados. Nem sempre você e eu vamos vir à casa de Deus e vamos encontrar um caminho fácil de percorrer para chegar até a casa do Senhor. Muitas vezes, pelo contrário, para irmos à casa de Deus, vamos ter desafios nessa caminhada. Veja o que ele diz no versos 5 e 6. Ele diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, preste atenção nisso,
o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. No verso 6 desse salmo, o salmista fala de um vale árido. Preste atenção, porque ele fala de um vale árido? Porque na vida nós passamos por muitos vales que são áridos, que são desafiadores. Nós passamos pelo vale do choro, nós passamos pelo vale das lágrimas, muitas vezes você e eu passamos pelo vale da angústia, muitas vezes nós passamos pelo vale do desespero, muitas vezes nós passamos por um vale extremamente desafiador, a minha e a sua fé. Assim é a caminhada da gente na vida. Na vida você e eu vamos passar por muitos vales que são desafiadores. Nem sempre a gente vai caminhar para a casa de Deus por caminhos fáceis, por estradas pavimentadas, não. Muitas vezes para você vir à casa de Deus, você vai vir com o coração pesado pela angústia. Muitas vezes você vai sair da sua casa e vai vir para a casa de Deus sem muito ânimo, sem muito desejo, porque você está cheio de preocupações. Nem sempre você virá para a casa de Deus com um caminho tranquilo, não. Muitas vezes você virá para a casa de Deus tendo de atravessar por caminhos áridos. Sua alma está pesada, seu coração está entristecido, mas ele diz assim: ainda que haja vales áridos para você passar, não deixe de estar na casa do Senhor, não deixe de estar na presença de Deus, não abandone essa oportunidade. Venha para a casa de Deus do modo que você tiver, ainda que você estiver passando pelo vale árido. O vale árido, querido, é o nome dado para todo aquele lugar que é difícil, desafiador e doloroso da vida da gente, aonde não parece haver assim esperança nenhuma. Sabe quando você olha e você então se sente desamparado, você parece que está num poço de desespero. Os que caminham para a casa de Deus, diz o salmista, os que buscam ter comunhão íntima com o Senhor Jesus, sabe que muitas vezes para ir à casa do Senhor, ele vai atravessar por esses vales áridos, mas esses vales áridos não podem te impedir de estar na casa de Deus. Porque quem vai enxugar as lágrimas dos seus olhos é o Espírito Santo, quando você se assenta nesses bancos para ouvir a palavra dele. É por isso que Jesus disse, lá em Mateus, no capítulo 11, verso 28, vinde a mim todos vós, que estáis com um caminho tranquilo, sossegado. Meu amigo Geraldo, sem nenhum problema na vida, foi assim que Jesus falou: todos vós que não tendes problemas na vida, vinde a mim. É isso que está escrito lá, em Mateus 11, 28. Não, Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, angustiados, aflitos, perturbados, e eu vos aliviarei. Como é que Jesus vai aliviar a sua carga, se você não tem disposição de colocar o seu coração diante dele nessa casa? O maior descarregador de aflições que eu conheço é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, o resto é brincadeira. É por isso que na macumba os caras dizem assim: não, vem aqui que a gente faz descarrego. É mentira. Na Umbanda, na macumba, no espiritismo, ninguém vai descarregar a sua alma. Eles vão oprimir a sua alma, vão oprimir a sua vida. Você vai sair desse ambiente pior do que você entrou. Mas quando você vai para a casa de Deus, ainda que você tenha que atravessar caminhos áridos, ainda que a sua vida esteja cheia de dificuldades, mas você vem, Jesus vai descarregar a sua alma da aflição. O salmista diz que existem vales áridos. Quantas pessoas já me relataram assim: pastor, eu estava com uma dor de cabeça insuportável na minha casa. Se eu fosse ver o lado humano, eu nem iria no culto. Já cansei de ouvir isso, por exemplo. E a pessoa fala assim: pastor, eu resolvi ir para o culto com a minha dor de cabeça e tudo mais, mas quando eu cheguei lá na casa do Senhor, no culto, sumiu a dor, desapareceu a perturbação, eu estou bem. O vale árido dela era aquela dor de cabeça que estava perturbando o dia inteiro, mas que estar na casa de Deus descarregou toda aquela situação
e a pessoa então melhorou barbaramente. Queridos, meu amado irmão, minha amada irmã, a palavra de Deus nos fala sobre um homem que atravessou um vale árido e que, apesar de atravessar esse vale árido, ele é uma referência para mim e para você até hoje. Uma pessoa que nos ensina muito. Na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que transformaram os vales áridos em um lugar para adorar o nome de Jesus. Jó é um desses exemplos. Jó, ele perdeu os seus bens, perdeu 10 filhos num dia só, ele teve que sepultar 10 filhos num dia só. Ele que era milionário ficou pobre num dia só, perdeu a saúde, perdeu os filhos, perdeu os bens, tudo num dia só, num único dia. E ainda foi acusado pelos seus amigos de que tudo aquilo que estava acontecendo com ele, perder a riqueza, perder a saúde, perder 10 filhos num desastre num dia só, aquilo era a consequência de um pecado dele contra Deus. Os amigos o acusaram. Mas a Bíblia diz que nesse vale árido, Jó, quando recebeu a notícia de que ele tinha perdido seus bens, de que ele tinha perdido 10 filhos num acidente, num vendaval, num furacão que deu lá e matou todo mundo, e que depois ele descobre que perdeu a própria saúde, ele escreve no seu livro dizendo assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó é uma inspiração para mim e para você, para milhares de pessoas, por causa da superação que ele alcançou em Deus. A sua experiência no vale árido é uma bênção para muitas pessoas ainda hoje, porque as experiências de Jó nos ajudam a superar os nossos maus dias, nos ajudam a superar os momentos duros que nós vivemos na nossa trajetória de existência. Quando você pensa que você não vai aguentar mais, porque você está passando por um árido vale, Deus vem e te renova a coragem, Deus vem e renova a sua força. Quando você está fraco ao ponto de perceber que você não vai mais conseguir caminhar por causa das suas lutas, o Senhor vem e te carrega no colo. Quando você caminha na presença de Jesus, você descobre que ninguém fica pelo caminho, que por mais árido que seja o seu vale, se você tropeçar, o Senhor vai te tomar pela mão e vai te ajudar a percorrer esse caminho e sair nele em vitória. Em vitória. O salmista diz que você e eu devemos vir para a casa de Deus, ainda que os caminhos que nos levem da nossa casa até a sua casa não sejam caminhos fáceis. Tem gente que diz assim: não, pastor, eu estou vivendo tantos problemas, vou deixar passar os problemas que aí eu vou para a igreja. Esse não vai superar os problemas, porque muitas vezes você terá que vir para a casa do Senhor, mesmo com o caminho árido à sua frente. Em quarto lugar, o salmista diz que a presença de Deus, ela deve ser mais desejada por você do que os maiores prazeres deste mundo. Por isso que você deve vir à casa do Senhor. No verso 10 ele diz assim, olha o que ele diz: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. O que ele está dizendo é que tudo aquilo que o mundo pode te oferecer é um grande vazio em comparação com as alegrias que você pode encontrar quando você está na presença de Deus em adoração na sua casa. Os prazeres deste mundo, eles não podem ser comparados com aquelas alegrias que você vai encontrar na casa de Deus. O salmista diz aqui que desfrutar da intimidade do Senhor, que receber a unção do Espírito Santo, que ter o seu coração, o seu peito invadido pela doçura da graça de Deus, é um privilégio que nós só encontramos na mesa do Senhor, é um privilégio que nós só encontramos na casa de Deus. O salmista diz aí
que um dia na casa de Deus é melhor do que 1000 dias nas tendas da perversidade. Ou seja, um dia na casa de Deus é um tempo de você ouvir, é um tempo de você se arrepender, é um tempo de você crer, é um tempo de você adorar, é um tempo de você ter comunhão, é um tempo de você experimentar um avivamento para a sua vida. E ele diz: um dia na casa de Deus é melhor do que 1000 dias na tenda da perversidade. Agora preste atenção. Quantas pessoas ficam trocando a casa de Deus por um tempo, eu não vou nem dizer um dia, por um tempo, na presença da perversidade? Quantas pessoas não estão em casa hoje? Eu sei que agora é feriado, muita gente viajou, até me avisaram, mas quantas pessoas não estão aqui hoje, estão assistindo Fantástico? Fantástico vai trazer um benefício enorme para a alma dessa pessoa, né? Quanta gente não veio à igreja, porque está se divertindo agora, não é mais o Domingão do Faustão, agora é o Caldeirão do Hulk. Eu não sei o que o Caldeirão vai fazer para a vida dele melhorar. Quanta gente não vem na igreja, porque o time dele naquele horário do culto vai estar jogando. Eu não sei se o Flamengo, Botafogo, Vasco, Atlético, Cruzeiro vai colocar sua alma no céu. É a tenda da perversidade, é a tenda da distração que tira o foco do seu coração de Deus. De Deus. Ele diz que um dia na casa do Senhor é melhor do que 1000 dias em outros lugares. Do que você ficar na sua casa lendo um livro qualquer. Ele diz que há muitas perversidades que tiram você, os seus olhos, o seu coração da casa de Deus, da presença de Deus, e que você precisa tomar cuidado com isso, porque ele diz: é melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 nas tendas da perversidade. Você e eu precisamos e devemos vir à casa de Deus, porque nenhum prazer deste mundo se compara àquilo que Cristo te oferece nesse ambiente. E para terminar, em último lugar, em quinto lugar, o salmista diz que o Senhor é digno de ser adorado por mim e por você, por aquilo que Ele é. Por isso você e eu precisamos estar na casa dEle. Ele é digno de ser adorado por mim e por você, por aquilo que Ele é. No verso 11, ele termina o salmo dizendo assim: porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O salmista diz que Deus é digno de ser adorado por mim e por você, por quem Ele é. Por isso que você e eu precisamos amar a sua casa, vir à sua casa. Ele diz aí: Deus é sol, ou seja, Ele é a fonte de todo bem. Você precisa de ser abençoado, você precisa de receber algum bem. Deus é a fonte de todo bem. Quando você e eu precisamos de água, quando a gente não tinha encanamento, quando nas nossas casas não havia esses tubos de PVC para levar água. Eu nasci na roça, eu fui criado na roça, então não havia tubo de PVC. Você queria água, você tinha que tomar uma decisão, você tinha que ir à fonte, você tinha que ir à mina, você tinha que encher o balde de água e levar para a sua casa. Mas como eu nasci numa propriedade onde meu avô tinha recursos, a gente foi lá e comprou um cano de PVC, a gente cercou a mina, então fizemos algo adequado, e a lei da gravidade levava para a nossa casa naquele cano a água da mina. Ou seja, Ele é a fonte de todo bem. Você e eu precisamos vir à casa de Deus, porque Deus é bom, Ele é sol, Ele é a fonte de todo bem. Ele diz aí: Ele é a fonte da vida que ilumina, que guia, que aquece e sustenta a mim e a você. Ele diz assim: Deus é escudo, Ele é a nossa defesa contra todo o mal, que protege, que vigia, que guarda a minha vida e a sua vida, a minha casa e a sua casa. Ele diz que o Senhor é sol para os dias felizes e é escudo para os dias de perigo. Por isso você e eu precisamos amar a casa do Senhor. Por isso você e eu precisamos valorizar esse tempo que Deus nos dá. E no verso 12 ele diz assim: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem
que em ti confia. Ele termina dizendo assim, o salmista termina dizendo que aquilo que faz o homem, aquilo que faz a mulher feliz, não é dinheiro, não é saúde e nem são os prazeres e o sucesso que você possa alcançar na sua vida. O que faz o homem e a mulher feliz, ele diz aí, é confiar em Deus, é ter prazer de estar na casa de Deus, de se expor à presença de Deus, no ambiente do santuário, em comunhão com seus irmãos. Que Deus possa avivar, querido, no seu coração, nesse dia, nessa noite, o seu amor à casa de Cristo. Que Deus possa avivar na sua alma o seu amor à presença de Cristo na sua casa e na comunhão com seus irmãos. Que esse tempo de pandemia possa ficar para trás na sua história e que você largue esse mofo que te fez ficar paralisado, indiferente, preguiçoso e que te distraiu, que você largue isso para trás em nome de Jesus, que você ame a casa do Senhor, assim como o pardal e a andorinha encontram segurança, você e eu podemos encontrar alívio, segurança, é na presença de Deus quando estamos aqui. Por essas razões, o Salmo 84 foi escrito, e o salmista o escreveu para dizer quão preciosa é a oportunidade que você e eu temos de estar na casa de Deus. Não desperdice essas oportunidades, não despreze esse tempo na sua vida. Vamos.